Olá, olhem nós aqui dando continuidade à vida e obra de Santo Agostinho. Então, nós vimos no capítulo anterior, capítulo 6, falamos sobre a doutrina da iluminação divina, né? Então, ali Santo Agostinho, ele afirma, né? Ele a partir da doutrina platônica, ele traz uma forma de mostrar também a questão da alma, né? A alma não passaria por uma existência anterior, segundo a visão de Santo Agostinho, trazendo a questão de que Platão coloca que a alma viria de uma existência anterior, por isso que ela, na existência onde ela estaria sempre, cada vez que ela tivesse um pensamento luminoso, ela traria lá do passado, né? Então é como se não existisse, o conhecimento já existisse antes dele existir. Porém, a doutrina da iluminação divina, ela já vem em um contexto um pouquinho diferente, onde ele diria que existiria uma luz eterna que procede de Deus e atuaria em todos, possibilitando o conhecimento das verdades eternas. Seria uma conexão com a própria fonte, onde essa fonte iria fazer essa conexão de te dar essas informações divinas. Por exemplo, né, o conhecimento de novas técnicas científicas, né, da medicina. De onde vem esse conhecimento? Se nos perguntássemos hoje, ele vem de onde? Então, segundo Santo Agostinho, ele vem da fonte, do próprio divino que puxa essa fonte e te dá essa iluminação. Né? O platonismo diria que viria das outras vidas que você já teve, né? Então a diferença aí dessa iluminação divina aí que traz um aporte diferente para aquele período o Santo Agostinho dizia, vem da fonte. E aí vamos dar continuidade, já que a gente está falando da fonte, vamos falar de Deus. Deus infinitamente bom, nosso capítulo 7. Iniciando, a experiência mística revelaria ao homem a existência de Deus e levaria à descoberta dos conhecimentos necessários, eternos e imutáveis, existentes na alma. Implica, pois, a concepção de um ser transcendente que daria fundamento à verdade. Deus, assim encontrado, é, ao mesmo tempo, uma realidade interna e transcendente ao pensamento. Sua presença seria atestada para todos os juízos formados pelo homem, sejam científicos, estéticos ou morais, mas, por outro lado, a natureza divina escaparia ao alcance humano. Deus é inefável e mais fácil é dizer que ele não é do que defini-lo. Mais fácil é dizer que ele não é do que defini-lo. A melhor forma de designá-lo, segundo Agostinho, é a encontrada no livro do Êxodo, quando Jeová, dirigindo-se a Moisés, afirma: eu sou o que eu sou. Deus seria a realidade total e plena e a essência no mais alto grau. E, a rigor, tal palavra deveria ser empregada tão somente para designá-lo. Todas as demais coisas não têm propriamente essência, pois, segundo mutáveis, seriam constituídas pela mistura do ser e do não ser. A argumentação centralizada na noção de ser originou-se na filosofia grega. Provinha de Parmênides, da Eleia, e Heráclito, de Éfeso, século 6, 5 a.C., e foi sistematizada por Platão, a partir do qual percorreu um longo caminho até chegar a Agostinho, através de Plotino. Parmênides tinha demonstrado que o conceito de ser implica rigorosamente, logicamente, sua unidade, porquanto a multiplicidade só poderia sustentar-se na medida em que se admitisse o absurdo da existência do não ser. Na unidade, decorreria necessariamente que o ser é eterno, imutável, indivisível e imóvel. Por outro lado, tornava-se inconcebíveis
Tornavam-se inconcebíveis, logicamente, as ideias de movimento e transformação. Em outras palavras, o mundo revelado pelos sentidos estaria em desacordo com as exigências da razão. Platão procurou solucionar o problema, formulando a teoria das ideias, ser, causas inteligíveis do mundo das coisas sensíveis, ser não ser. As ideias seriam arquétipos incorpóreos, eternos e imutáveis, dos quais os objetos concretos seriam cópias imperfeitas e perecíveis. Platão afirmou ainda a existência de uma hierarquia entre os dois mundos e dentro do próprio universo das ideias. Estas se escalonariam em grau de perfeição, sendo principais as ideias de verdade, belo e bem, que por sua vez reúnem-se em ideias de uno, conceito fundamental de toda a filosofia de Plotino. Bastava dar mais um passo para se identificar o uno plotiniano com o Deus cristão. Agostinho deu esse passo e ligou definitivamente o pensamento cristão à filosofia platônica. Agostinho concebe a unidade divina não como vazio inerte, mas como plena, viva e guardando dentro de si a multiplicidade. Deus compreende três pessoas iguais e substanciais, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é a essência divina em sua insondável profundidade. O Filho é o Verbo. O Filho é o Verbo, a razão ou a verdade através do qual Deus se manifesta. E o Espírito Santo é o amor, mediante o qual Deus dá nascimento a todos os seres. A teoria da criação do mundo manifesta claramente a originalidade do pensamento cristão diante da filosofia helênica. Os gregos sempre conceberam o mundo como eterno e Deus para eles seria o artífice que trabalha um material incriado e é capaz de dar forma ao que sempre existiu e sempre existirá. Deus criaria apenas a ordem, transformando em cosmo e o caos originário. Muito diferente é a concepção cristã formulada por Agostinho, para quem Deus, por sua própria essência trina, é criador de todos os seres, a partir de nada além dele e como consequência apenas o seu amor infinito. Deus não seria um artista que dá forma a uma certa matéria, seria o criador de todas as formas e todas as matérias. Ligado ao problema da criação, Agostinho investigou a noção de tempo, revelando grande penetração analítica. O tempo é por ele entendido como constituído por momentos diferentes do passado, presente e futuro, o que significa descontinuidade e transformação. Consequentemente, a criação do tempo coincide com a criação do mundo. Ele é a estrutura fundamental do próprio mundo. Ao contrário, Deus, o ser por excelência que é, foi e será, está completamente fora do tempo, é imutável e eterno. Em outros termos, o mundo, sendo uma mescla de ser e não ser, carrega dentro de si um processo de transformação que o faz caminhar do ser para não ser, ou vice-versa. Esse processo constitui a sucessão temporal de passado, presente e futuro, que não acontece evidentemente com Deus, o único e verdadeiro ser e, portanto, eterno. Sendo imutável, Deus é a plenitude do ser, a perfeição máxima, o bem absoluto. A partir dessa ideia, Agostinho constrói a doutrina metafísica do bem e do mal, mais uma vez revelando sua dependência filosófica em relação ao neoplatonismo de Plotino, no qual encontra-se a mesma doutrina despojada, no entanto, de vestimenta cristã. O mundo criado, manifestado da sabedoria e da bondade de Deus, é uma obra perfeita. Este fato é frequentemente menosprezado, segundo Agostinho, porque se vê o mundo de maneira parcial, considerando-se certas coisas como mais. É necessário contemplá-lo como um todo, para que ele se revele em toda a sua esplendorosa beleza e bondade. Tudo aquilo que é necessariamente bom, pois a ideia de bem está implicada na ideia de ser. Deus não é, portanto, a causa do mal, da mesma forma que a matéria também não poderia produzi-lo, pois ela é criatura de Deus. Repetindo, a matéria também não poderia produzir Deus, pois ela é criada por ele. A natureza do mal deve, assim, ser encontrada no conceito absolutamente contrário ao conceito de Deus como ser, ou seja, no não ser.
O mal fica, portanto, destituído de toda a substancialidade. Ele seria apenas a privação do bem. Não existem, como queriam os maniqueus, dois princípios igualmente poderosos a reger o mundo. Não existem, como queriam os maniqueus, dois princípios igualmente poderosos a reger o mundo, mas somente um Deus, infinitamente bom. Maravilhoso conteúdo, maravilhoso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui, Santo Agostinho. Nossa, que visão, que esplendorosa visão. Escutem, reescutem, porque vale muito a pena. Esse é um dos conteúdos mais iluminados todo esse programa que a gente vem fazendo. Gratidão, até o próximo encontro. E se você está gostando, fica aqui com a gente que tem cada dia mais conteúdo mais maravilhoso. Se inscreve, convida os amigos para vir para cá. Vamos viver a doutrina de Deus verdadeiramente. Não é igreja, tá, gente? Eu não estou aqui para falar de igreja católica ou evangélica ou doutrinas mesmo. Nós estamos aqui para desvendar os segredos, aquilo que a gente não tem acesso, né? Então, essa ideia de Deus como a Trindade, olha, foi Santo Agostinho, gente. Então, a gente precisa entender toda essa história, toda essa revelação, o bem e o mal. O que é exatamente? O conceito de bem e mal é a criação do homem. E Deus está acima desse conceito, porque Deus criou o homem. Então, ele está acima do bem e do mal. Só tem um bem. Se a gente tiver essa noção, a gente muda a nossa chave, muda a nossa forma de ver e entende que a conexão direta com o divino nos leva a uma iluminação e a um caminho onde a nossa mente não vai se perturbar e entrar em que dizer, não, Deus fez mal a mim, Deus castigou. Nunca castigou. Santo Agostinho diz isso claramente, porque ele está acima do bem e do mal. Revelações, gratidão, continue aqui com a gente, sou Sandra Luz e hoje o conteúdo me deixou muito fortificado, espero que também te fortifique. Gratidão.